Vamos lá, então, falar um pouquinho agora do Move, né? É um suplemento realmente espetacular. É algo assim, vocês vão ver. Eu fiquei impressionada quando realmente eu comecei a pesquisar a fundo sobre o Move para passar para vocês essa aula. E aí eu vou sempre quando eu vou estudar um suplemento e vocês verem que eu faço o quê? Eu pego todos os princípios ativos desse suplemento e vou estudando um por um para saber. Então, muita coisa que eu gostaria de colocar, mas a gente poderia estar falando aqui a semana inteira. E também eu tenho que ser um pouquinho menos acadêmica para estar passando para vocês algo que vocês consigam absorver de uma forma mais, né? Como se diz, mais saudável, né? Bom, vamos lá. Ele é um suplemento que é feito para ajudar a saúde articular e a mobilidade. E é algo que a gente tem visto aí, né? Principalmente eu vejo aí no meu consultório, todo mundo se queixa de dor hoje em dia. Ou seja, pelo próprio processo da inflamação, né, de uma alimentação inflamatória, ou seja, por uma patologia associada, né, à parte articular, ou seja, aí pelo próprio envelhecimento, ou seja, aí por situações cirúrgicas, como aconteceu com meu marido. Então, essa sou eu novamente, toda aula vai ter esse currículo. E a importância que a gente tem hoje, não só no processo de envelhecimento, né? Mas a importância do movimento. Nós somos seres que não ficamos parados, né? Nós estamos em movimento o tempo inteiro. E é quando a gente começa a ter alguma dor que envolve aí, que impede o nosso movimento, né? Isso afeta o nosso emocional como um todo. Então, você vê, a importância do movimento, ele é pessoal, o bem-estar físico afeta a nossa vida, o nosso relacionamento, você não poder estar aí, poder fazer um esporte, jogar uma bola, ter aí, jogar um beach tênis, ou qualquer outra coisa, fazer uma caminhada na praia. Então, tudo que limita o seu movimento, isso, consequentemente, ele vai afetar a sua saúde como um todo. A gente tem a parte profissional, né? Então, nós que trabalhamos muito tempo sentado, começa a doer as cadeiras aqui, você fala, ai meu Deus, então todo mundo tem uma dorzinha, né? Então, é muito importante porque a gente começa também a ter aí os problemas, né? Nas partes articulares, principalmente na questão pélvica, né? Nas partes, né? Quando minha avó sempre falava, as cadeiras, minhas cadeiras tá doendo demais. A parte social, né? Quando a gente tem aí as dores, até mesmo a, a inibição dos movimentos, né? A gente tem aí que você fala, a parte social ela fica bem debilitada, porque aí você não consegue se locomover e você fica mais enclausurado. E a parte emocional. E aí eu falo para vocês que essa parte emocional, se movimentar, não é só a questão de dores, mas se movimentar, fazer um exercício e o direito de ir e vir, né? Tudo isso, ele influencia os nossos hormônios. A gente não pode esquecer disso. Então, fazer uma atividade física, eu vou estar liberando aí testosterona, eu vou estar liberando aí as endorfinas, eu vou estar aí liberando a serotonina, eu vou estar aí diminuindo o meu cortisol, eu vou estar aliviando o meu estresse, eu vou estar melhorando o meu sono, eu vou estar diminuindo o meu apetite, né? Ou às vezes aumentando, dependendo da atividade física que você faz. Eu, por exemplo, eu sou nadadora, então quando eu nadava muito, eu saía da piscina, eu queria ir para churrascaria, né? Mas o gasto calórico também lá em cima. Então, quando você inibe o seu movimento, você inibe também os hormônios. E quando eu falo também de fome, é importante que eu acabei de lembrar aqui, você tem aí a grelina e a leptina estando associada, melhorando aí a sua compulsão alimentar. Então, se movimentar para nós seres humanos ou para qualquer ser vivo aí é muito importante. Bom.
Como o Rafa falou, deixa eu colocar eu aqui, agora eu apareci, esse computador meu é maluquinho mesmo. A Forever Move, ele é um suplemento alimentar único e vocês vão ver isso hoje. Eu fiquei encantada com esse suplemento, né? Quando eu estudei, eu já sabia que ele era bom, mas não tão bom, né? Por conta dos princípios da curcumina e etc. Mas é uma fonte patenteada, né? Única da Forever, exclusiva. Vocês só vão encontrar essa fórmula da Forever, tá? E ela possui dois ingredientes extraídos da natureza, tá? Isso é muito importante. Ah, o Rafa, peraí, deixa eu tirar isso aqui. Bom, consegui. Bom, e quais são esses princípios da Forela, né? Quais são esses dois ingredientes? É o NEM, que é a membrana da casca do ovo, fonte de colágeno, fonte de glicosaminoglicanos e ácido hialurônico. Então, nessa membrana da casca do ovo, eles conseguiram extrair três ingredientes: o colágeno, o glicosaminoglicanos e os ácidos hialurônicos, que são fundamentais não só para o nosso colágeno, não só para a nossa pele, não só para nossas articulações. E o Biocurc, que é um complexo de cúrcuma solúvel em água na forma de extrato. Só que o Biocurc, ele é 200 vezes mais biodisponível, bioabsorvido do que a cúrcuma longa, tá? Do que o extrato de cúrcuma. E o extrato de garoba, que eu vi que esse suplemento também tem, que ele é extraído de uma árvore, tá? E os estudos relatam a melhora do reumatismo e da artrose, então, processos inflamatórios, tá? Que a garoba, ela utiliza. Então, vocês veem que eu preciso de uma dura, eu usei o extrato de garoba. A gente não pode esquecer, peraí, opa, a gente não pode esquecer que todo o processo de reumatismo, de artrose, é um processo inflamatório. E, ressaltando, o Ultrabody, ele inibe o processo inflamatório. O cúrcuma, também inibe, o Biocurc, também inibe o processo inflamatório. Então, o valor, a informação nutricional, porção de 4 cápsulas que você pode estar fracionando ao longo do dia, ele tem um valor calórico de 20 calorias, né? Carboidratos não tem, proteínas menor que 1 grama. Então, os princípios ativos dele é o quê? São esses substratos, essas substâncias, né, fitoativas, significativas. Possui quantidades significativas de gorduras totais, saturadas, trans, açúcares totais, açúcares adicionados, sódio, potássio e fibras alimentares. São quantidades significativas, mas não consideradas. Isso é importante falar para vocês. Então, entendendo um pouquinho aqui os nutrientes, né? Vamos, ao contrário, vamos falar um pouquinho da cúrcuma, né? A curcumina comum, que é o principal componente da cúrcuma longa, a gente, na fitoterapia, nós, nutricionistas, nós passamos muito extrato de cúrcuma, tá? Ela tem baixa biodisponibilidade e possui baixa absorção, como eu falei para vocês. Agora, o ingrediente, o biocúrcuma, ele traz a curcumina de alta tecnologia, de maior absorção e grande biodisponibilidade. Então, vamos dizer, eu triplico isso, multiplico, não sei quantas mil vezes, me melhora essa absorção através do meu trato gastrointestinal. Promovendo o quê? Melhorando a minha inflamação. Já a membrana do ovo, que contém proteínas fibrosas, como colágeno, as glicosaminoglicanos, especialmente a condroitina,
e o ácido hialurônico. Eu sei que muitos de vocês já ouviram falar, vão aí num ortopedista, tô com dores articulares, aí meu joelho não tá bom, aí ele passa aí 1.200 de condroitina, 1.200, 1.500 de glicosamina, né? Então você vê que a membrana do ovo, ela já vem com condroitina. E o ácido hialurônico? Quanta gente já não faz aí a injeção de ácido hialurônico no joelho? Eu mesmo fiz já, 2 vezes. Para melhorar o quê? A lubrificação. E você vê que a membrana do ovo, ele vem com ácido hialurônico. Gente, ressaltando, não vai ajudar só o seu joelho, não. Vai ajudar a pele, vai ajudar o colágeno. E desempenham um papel importantíssimo para a manutenção do tecido conjuntivo e articular. Então, eu preciso desses componentes quando eu falo de articulação. Não tem glúten, disponível em cápsulas, compostos por óleos naturais. Isso é muito importante. Então, é muito importante a gente estar sempre ressaltando que hoje, por exemplo, nas prescrições dos suplementos dos meus pacientes, tudo é cápsulas VG, Vegazil. O que que é isso? São cápsulas que são vegetais, são revestidas por membranas vegetais. Você vê que a Forever, ela também se preocupa com as cápsulas dos ingredientes dos suplementos delas. Por quê? Porque hoje todo mundo tem uma sensibilidade ao glúten. Todo mundo tem uma sensibilidade à lactose. Quando meu marido, vou pegar meu marido de exemplo, tá? Quando meu marido operou o ombro, eu falei para ele, não esquece de falar para o médico que você é intolerante a glúten e lactose. Por quê? Porque a maior parte dos medicamentos que vêm em cápsulas são revestidos por glúten e lactose. E aí, o que aconteceu com ele? O intestino dele soltou de uma tal maneira que foi assim, de dar dó. Aí eu virei e falei assim, é o antibiótico que você está tomando. Pós-cirurgia tem que tomar um antibiótico. E aí, quando eu fui ler, o princípio ativo da cápsula era lactose. E ele falou para o médico que ele era sensível à lactose, intolerante, não é sensível. E aí fez esse estrago no bichinho. Meu Deus, ele sofreu. Então você vê que esse ingrediente, né, e o Ultrabody também, eles são livres de lactose. Isso é muito importante. Então, o NEM é a membrana natural da casca do ovo, fornecendo condroitina, ácido hialurônico, glicosaminoglicanos e colágeno. E o biocúrcuma é uma curcumina patenteada do açafrão da terra, 200 vezes mais biodisponível do que o extrato de cúrcuma normal. Então, isso é muito importante vocês saberem. Então, quais são os benefícios do NEM? Movimento sem limites, cartilagem saudável e recuperação mais rápida, tá? Então, a gente tem aqui os movimentos sem limites, que ele ajuda a manter a flexibilidade, o conforto das articulações. Então, você sobe, você não sente aquela dor no joelho, você vai subir uma escada, né? Então, eu vejo muito na academia, né, o pessoal subindo escada lá com a mão no joelho, vai fazer um agachamento, um leg press, né? Toda aquela preocupação com as dores. Ela fornece, então, com esses princípios ativos que o NEM tem, ele fornece os blocos de construção para uma função articular saudável. A gente precisa entender, ó, você vê o joelhinho aí, né? Então, entre essas articulações, eu tenho um líquido sinovial aqui, ó, que com o envelhecimento e o próprio desgaste do dia a dia, de atividades físicas, tal, a gente vai perdendo, né, esse líquido sinovial que tem a condroitina, que tem o ácido hialurônico. Então, aí começa o quê? Ficar osso com osso, porque a cartilagem ela começa a perder a quê? A sua estrutura, a sua hidratação. Gente, quem quer ter cartilagem saudável precisa beber água, tá? É muito importante. Então, para essa cartilagem saudável, ele reveste toda essa articulação, né? Evitando esse desgaste. Isso aí falei para vocês.
e uma recuperação mais rápida. Então, se eu começo a dar os princípios ativos para melhorar essa articulação com condroitina, com ácido hialurônico, com colágeno, eu vou o quê? Melhorando, revestindo toda essa camada que está desgastada e evitando aí o processo de desgastes e até mesmo colocação de prótese. Eu tô com dois conhecidos meus do beach tênis que fizeram o quê? Colocaram prótese no quadril por desgastes. E não são pessoas aí de idade, não. Na faixa de 67, 68, no máximo, estourando 70 anos. Gente, a gente tem que chegar com 70 anos bem. A gente tem que chegar com 67 bem. E não é o que está acontecendo com a nossa população, né? Eu falo, os nossos pais, os nossos avós, eles viveram muito melhores do que nós, né? Do que a nossa população está vivendo hoje em dia, com esse excesso de carboidratos refinados, esse excesso de produtos industrializados. Nós estamos o quê? Tendo uma alimentação cada vez mais pobre em vitaminas, em minerais, em proteínas, em colágenos, né, do que os nossos antepassados. Então, muitos de nós não vamos viver o tempo de vida que os nossos antepassados viveram, né? E muitos que estão aí cuidando, plantando, para colher no futuro, vão viver. Mas a gente precisa pensar em viver com qualidade. Eu quero chegar aí nos meus 70 anos, aposentada, gastando minha aposentadoria, viajando pelo mundo, carregando minha malinha, descendo e subindo escada de avião, se Deus quiser, e de navio, viajando pelo mundo. Suplemento somente vai fazer parte da minha vida e medicação, nada. Eu espero. Eu estou plantando para isso. Então, a gente tem uma fórmula hoje de ação rápida, isso está comprovado clinicamente, que em 7, 10 dias você já começa a ter diminuição das dores e melhoras dos movimentos. Ela possui quase 5 vezes mais eficácias do que a glicosamina e a condroitina sozinho, que é o que os médicos hoje prescrevem em consultório. E ressaltando, a gente vê em muitos estudos aí um tempo prolongado para você ter aí, começar a ver os benefícios desses dois princípios ativos, da glicosamina e da condroitina, tá? E o melhor de tudo, é um poder natural. Então, eu pego o que a natureza tem de melhor, trago para a ciência e uso isso como um suplemento para melhorar a minha qualidade de vida sem intoxicar o meu corpo, certo? E o que é condroitina, né? É uma substância natural encontrada nas articulagens, nas cartilagens do nosso corpo. Então, ela faz tudo que você tiver aí, junção de ossinho, você tem condroitina. E ela faz parte de uma família conhecida como as glicosaminoglicanos. É fundamental para manter a nossa estrutura e função da nossa cartilagem e serve também como o quê? Os amortecedores dos nossos ossinhos, principalmente nos discos que a gente tem aqui atrás na coluna, né? A condroitina frequentemente é usada em suplementos para tratar infecções, né, que afetam condições que afetam as articulações, como a artrite, a artrose e todas essas dores articulares, que são processos inflamatórios. Ressaltando um pouquinho aí, eu vejo muito no meu consultório, as mulheres quando elas entram, tô falando muito das mulheres na menopausa, né? Porque tá coincidindo com a aula, tá? Elas começam a se queixar de dores articulares, de fibromialgia, né? Então elas chegam falando, Dani, dói tudo, não tem um ossinho que não dói. E uma coisa que a gente começa a perceber também nas mulheres, devido ao declínio hormonal, isso também acontece com os homens, tá? Por isso que eu falo, o que que dói? Aí eles falam cabeça, ombro, joelho e pé.
né? Mas por quê? Porque a partir do ano, mas principalmente no público feminino, as mulheres começam a aumentar o diâmetro das articulações, principalmente nas mãos. Os dedinhos às vezes começam a entortar das mãos, dos pés. Isso é um processo inflamatório, tá? É uma doença, toda doença articular, processo inflamatório, é uma doença muitas vezes autoimune, tá? Devido ao declínio, devido ao hormonal, devido a uma alimentação inflamatória, devido ao estilo de vida, e que a gente consegue estar aí melhorando muito a qualidade de vida com o MOVE, tá? Por quê? Porque ele inibe esse processo inflamatório. Toda doença autoimune é um processo inflamatório. Dani, tão bom, então. Então, eu tenho uma doença autoimune, eu posso tomar o MOVE? Pode. Ele não vai fazer mal para você. Se você tem uma fibromialgia, se você tem uma. Ai, como que chama? Todas as doenças que causam inflamação, você pode tomar o MUV, por quê? Porque ele tem o Biocurc, que ele é o quê? 200 vezes mais biodisponível do que a cúrcuma. A gente usa muita cúrcuma para processos inflamatórios. Eu posso usar o MUV para diabetes? Posso. A diabetes também é uma doença autoimune. Eu posso usar o MUV para uma tireoide de Hashimoto? Posso, também, né? Gente, o nome da patologia autoimune tá aqui na boca da... Não sai, da língua e não sai. Então, ela é uma saúde articular, tá? A gente está falando da saúde articular, mas a gente pode estar usando ela para outras patologias. Ela ajuda a reduzir a dor e a inflamação e melhora a mobilidade. O suporte à cartilagem, né, como eu já falei para vocês, e efeitos anti-inflamatórios. Então, essa foto aqui, ela mostra bem esse ossinho desgastado, tá? E aí, olha aqui, ó, como ela melhora. E o importante, eu vou até linkar o Move com o Ultrabody, por quê? Porque se eu tenho aqui o colágeno, os aminoácidos, né, a condroitina, e eu preciso também da vitamina D para a saúde articular, para a saúde dos meus ossos, você concorda comigo que tá unindo os dois suplementos vai ser um excelente casamento para nossas articulações? Se eu estou usando um anti-inflamatório e estou usando um picolinato de cromo para diminuir a absorção do carboidrato, que é o maior responsável pela inflamação, você concorda que usar os dois juntos é um excelente benefício para a minha saúde? Né? A gente tem que entender aí que o açúcar é o maior vilão da nossa dieta. Não é o carboidrato, hein, gente? Né? Porque nós temos também, igual as gorduras boas e as gorduras ruins, nós temos os carboidratos bons e os carboidratos ruins, né? Então, tudo que é farináceo, tudo que é industrializado, tudo que é ultraprocessado, isso vai cair na minha corrente sanguínea mais rápido, e isso vai virar um açúcar, que vai aumentar meu processo inflamatório, vai aumentar minha insulina. Se eu tenho insulina alta, eu tenho processo inflamatório alto. Então, eu estou comendo muito açúcar. Então, unir o picolinato de cromo aqui para diminuir a absorção desse açúcar e usar também um princípio ativo que vai ajudar esse processo inflamatório, diminuindo também a minha insulina, eu vou melhorar minhas dores. Então, a gente tem que começar a pensar, "Ué, mas por que que melhora a dor? Ah, porque ele melhora a inflamação, mas ele melhora a inflamação por quê? Né? A gente tem que pensar em tudo isso, começar a ter vários campos abertos. Rafa, tá tendo uma obra aqui do lado. Como é que tá o som? Senão eu coloco o microfone. Não, tá perfeito. Tá perfeito. Ainda não Porque escutei aí, nenhum obreiro aí. quando eu coloco o microfone aqui, aí a gente escuta Não, tá só a minha perfeito. voz e a Tá minha perfeito. Não, respiração mesmo. não tá atrapalhando em nada, não. Tá ótimo, inclusive. Então, vamos lá. Qualquer Bora coisa, lá. você Eu me chama. sinalizo. Então, nós temos o ácido hialurônico, que é fundamental para a saúde articular. Só que a gente não usa só o ácido hialurônico para a saúde articular.
a gente usa para estética também, a gente usa para diabetes, a gente usa para doenças cardiovasculares, a gente usa para um tanto de coisa que tem o ácido hialurônico. Mas a gente escuta muito falar do ácido hialurônico em quê? Na estética, né? Então, quer fazer um preenchimento, vamos fazer com ácido hialurônico. Quer não sei o quê, vamos fazer com ácido hialurônico. Esses dias fui no supermercado, vi um espumante com ácido hialurônico. Eu falei, gente, será? Não, não é possível, né? Isso é para vender, porque não tem como. Bom, mas vamos lá. Eu vou tomar um suplemento, um espumante que vai me glicar inteira, acabar com o meu colágeno, e aí eu vou tomar esse espumante com menos peso na consciência, porque tem ácido hialurônico. É, pega outra, né? Então vamos lá. Mas pega muita gente. Ele desempenha um papel fundamental na saúde das articulações, mas não só. E é uma molécula que na cartilagem ela atua como lubrificante, amortecedor e ajudando a manter a mobilidade. Então, e diminuindo o desgaste articular. Lembra que eu falei para vocês que eu fiz infiltração de ácido hialurônico no meu joelho? Então, como eu corria muito, né, eu tive um desgaste e não fazia suplementação na época. Eu tive um desgaste aí do meus joelhos e do meu tornozelo. E aí eu tive que suplementar com ácido hialurônico. Hoje, faço a suplementação via oral somente. Então, não adianta você investir no ácido hialurônico injetável, que é uma fortuna, não é barato, tá? E depois você não manter esse ácido hialurônico com uma suplementação. Ele vai ser degradado pela própria rotina diária do seu estilo de vida, da prática de atividades físicas e tudo. Então, é muito importante estar fazendo a suplementação. Gente, não espera acabar com a cartilagem para fazer a suplementação. Ah, eu tenho 20 anos, eu posso fazer a suplementação? Deve. Eu tenho 30 anos, posso fazer a suplementação? Deve. Ah, eu sou atleta. Principalmente. Por quê? O atleta, ele tem uma produção de radicais livres muito grande, principalmente pela cadeia respiratória dele, né? E pela exaustão que ele coloca o corpo dele ao desgaste, né? Muscular. Não é igual a gente que vai para academia hoje, faz 1 hora, 1 hora e meia de academia e depois tem a rotina diária do dia. Mas o atleta ele treina aí 8, 10 horas, dependendo aí do esporte dele, às vezes até mais. Então, tem um desgaste aí. Por isso que a vida do atleta é muito curta, né? Então, o que é o ácido hialurônico? Ela é essa moléculazinha aqui, eu pôr bem aqui no cantinho, estou atrapalhando. Ele é essa moléculazinha aqui, bioquimicamente, é uma molécula super versátil. Ela é encontrada no nosso corpo, ela é um polissacarídeo, né? Então você vê que ela aí é um carboidrato, tá? Ela serve para hidratação, lubrificação e ela ajuda a reter água. Por isso que é importante beber água, gente. Não adianta tomar também ácido hialurônico e não beber água, né? E ela tem papel estrutural, tá? Na matriz celular dos tecidos. Falando um pouquinho de ácido hialurônico na parte da estética, então tem muitas mulheres lá na clínica que vão fazer aí o preenchimento, a harmonização facial de ácido hialurônico e depois voltam aí depois de 1 mês, 2 meses, a gente está lá fazendo laser microfocado e tal, e tá vendo que essa mulher não tá indo, não tá melhorando. Aí, quando a gente vai ver o estilo da alimentação totalmente inflamatória, sendo que é conduzida essa mulher quando ela fecha um procedimento desse, né? Eu tô lá com todos os protocolos, suplementações também via oral. É uma mulher que não bebe água. Então, você faz aí um preenchimento, mulherada que está me escutando, com ácido hialurônico no rosto. A hidratação é fundamental. Por quê? Você só vai ter o preenchimento se você beber água. Essa molécula, ela gosta de água. Então, por isso
que muitas vezes a gente vê que o procedimento não está dando o efeito por conta disso, não tem hidratação. Lembra que falei para vocês que ela é um polissacarídeo? Ela é um carboidrato. Se a gente olhar bioquimicamente a molécula do carboidrato, ele tem água, né? Ele precisa de água. Então, quando a gente vê muitas dessas blogueiras falando assim, dieta de 7 dias comigo, emagreça. Eu já fiz isso, tá? Nada contra, mas eu falo para os meus pacientes, ó, vai perder muita água no começo e esse peso que você está perdendo, não se iluda, é água. Principalmente quando a gente faz uma dieta mais proteica, e aí a gente fala assim, nossa, né? Perdi aí 3, 4 quilos em uma semana, principalmente mulheres, né? Faz uma dieta mais proteica, por quê? Porque tá bebendo muita água, tá fazendo muito xixi, né? Então fica aquele hálito mais cetogênico, né? Aquele mau hálito, por quê? Porque tá queimando aí gordura e tá desidratando. E aí você percebe que a pele fica até mais caidinha assim. E aí, quando ela volta para uma alimentação, nem que seja a alimentação que ela estava antes, mas uma alimentação mais aí, com uma quantidade de carboidrato mais elevada, pode ser uma alimentação até low carb, não vamos colocar nem aí doses maiores de carboidrato, vamos colocar aí 30 gramas, 40 gramas de carboidrato, até mais. Ela vê que ela já tem um ganho de peso na balança, mas isso não é um peso onde você está ganhando gordura, e sim água. Então, é muito importante. Outra coisa importante: mulheres que querem ter massa muscular e querem ficarem bem, tem que ter fonte de carboidrato na dieta. Hoje eu vejo uma fobia de carboidrato, ressaltando. Carboidrato ruim, ele é péssimo para a saúde, mas o carboidrato bom, ele é super benéfico para a saúde e ele é receptor da serotonina, que é o nosso hormônio, que é o nosso hormônio o quê? Do bem-estar, do prazer, tá? Então, como o ácido hialurônico, ele é um polissacarídeo, ele puxa água, porque ele é um carboidrato, tá? E ele vai preencher essas articulações. Bom, deixa eu ver o que mais. Melhora isso aí que já falei. Proteção articular, já falei, né? Senão a gente começa a ficar muito repetitivo. Então, lubrificação, amortecimento, regeneração. Então, Dani, eu ajudo, meu ossinho já está todo desgastado, minhas articulações estão todas desgastadas. Eu vou melhorar isso dependendo do grau de desgaste, sim. Por quê? Porque ele vai melhorar ali o fluido sinovial, melhorando aí essa parte de articulação e diminuindo esse atrito, consequentemente diminui o dor. Agora, se você já desgastou demais, né? Então eu até falo, não é o ano de fabricação, mas é o estado de conservação. Como é que você tá? Então, agora nós vamos falar, né, de um dos princípios ativos, né, do ácido hialurônico, que são as glicosaminoglicanos, né? Que são cadeias longas de polissacarídeos, que são os açúcares complexos, que desempenham um papel crucial no corpo humano. Então, eles vão estar aí nos tecidos conjuntivos, que são as cartilagens, as peles, os tendões, os ligamentos e os ossos. Então, ele vai me ajudar, o movimento vai me ajudar nessa parte da estética? Também. Então, a gente dá muito aqui um embasamento na parte articular, mas você está tomando um suplemento que ele vai te ajudar como um todo, principalmente na inflamação. Se eu diminuir a inflamação, eu diminuo as azeites, eu diminuo radicais livres, eu diminuo o quê? O desgaste celular, né? Eu melhoro aí a minha célula. E é o que ele está falando, melhora aí a matriz toda também extracelular, que é o espaço entre as células. Então, olha aí como é que a molécula ela é bonitinha. E se vocês perceberem, ela tem a molécula da água, né?
Então, a estrutura tecidual, né, as funções biológicas, viscosidade, hidratação, isso tudo nós já falamos, a proteção, a regeneração celular, né, melhora também a homeostase. O nosso corpo, ele tenta de tudo manter a homeostase. Por que que muitas vezes a insulina sobe muito? Muito e tanto de insulina, quase cai para trás. Porque o corpo está tentando manter a homeostase. Então, se ele está com uma insulina de 50 e pouco, eu dei também, glória a Deus. Por quê? Porque o pâncreas dele ainda está bom. Se ele não tivesse, e a glicemia dele em jejum deu baixa, mas a glicemia, né, a hemoglobina glicada, mais glicemia em jejum. E vocês devem parar de ver esse parâmetro também. Por quê? Porque a glicemia de jejum, eu faço aí uma dieta que eu fico sem. Tá? É lógico que o açúcar no meu sangue vai baixar. Agora, quando eu pego a hemoglobina glicada, ela vem dando o histórico da minha glicemia de 3 a 2 semanas, curva totalmente diferente. Então, quando eu uso aí mantendo a homeostase, é que o corpo ele vai tentar fazer o quê? O equilíbrio natural dele. Estou tentando manter a minha glicemia baixa. Agora, quando a insulina começa a cair e a glicemia, peraí, quando a insulina começa a cair, a falência pancreática, das minhas ilhotas pancreáticas, tá? E aí, aqui eu sou um diabetes insípido, tá? Aqui eu já considero você diabetes. Se você tem uma insulina acima de 7. Eu gosto que meus pacientes ficam com uma insulina abaixo de 6. Mas se você tem uma insulina aqui, ó, de 50, de 30, de 15, acima de 7, você já tem uma diabetes insípido. Agora, quando você tem uma insulina baixa, uma glicemia alta, aí você já torna-se diabético. E, gente, hoje, com toda essa história clínica que eu tenho, de praticamente 20 anos de profissão, você consegue ter a remissão total do diabetes só com a mudança do estilo de vida e a suplementação de suplementos, né, que vão diminuir esse processo inflamatório e diminuir aí a absorção desse açúcar. Vocês não precisam tomar medicamento. Mas a alimentação, ela é um fator determinante. Então, eu falo diabetes, a medicação é garfo e suplemento. A medicação, né? A suplementação, porque a medicação ela vai te causar aí sérios danos à sua saúde. Então, voltando, aqui agora a gente já tem os benefícios do colágeno. A gente tem vários tipos de colágeno no corpo, né? O colágeno tipo 1, colágeno tipo 2, colágeno tipo 3. A gente tem até colágeno tipo 6, 4, 5, 9. Então, como a gente não vai falar muito da parte de estética aqui, a gente vai falar mais da parte de articulações. O colágeno que mais ajuda a nós é o colágeno tipo 2, que é o C2, tá? Então, ele ajuda em todos esses benefícios que nós falamos para a saúde. O colágeno tipo 1 e o tipo 3 também, eles são encontrados nos tendões, nas peles, nos ossos, nos vasos sanguíneos, tá? E eles melhoram a elasticidade da pele, fortalecem os ossos, tendões, além de auxiliar na cicatrização e regeneração. A gente tem aí suplementação do colágeno tipo 1 e tipo 3, principalmente nas fontes bovinas, marinhas, tá? E peixes, né? Principalmente. Para quem busca saúde articular, a prevenção de problemas nas articulações, o colágeno tipo 2, que eu falei, é o mais eficaz quando a gente pensa em suplementação, do que o colágeno tipo 1 e o tipo 3, tá? Eles são mais relacionados à pele e ossos e músculos, tá? Entenderam? Então, quando a gente fala em saúde articular, onde a gente vai aí melhorar entre um ossinho, a junção de um osso entre o outro,
Eu estou falando da saúde articular, é o colágeno tipo 2. Aqui são alguma comprovação, tá? Científica que eu busquei para vocês. Então, esse estudo, ele é de 2009, é da revista de reumatologia, tá? E ele mostra para nós, falando sobre o NEM, o tanto que a membrana da casca de ovo, no tratamento de dor, na rigidez, dos joelhos, né, nas dores, nas osteoartrite do joelho, ele melhorou benefícios significativos, mais importante, em 8 semanas. Gente, deixa eu voltar lá. Peraí, que eu cliquei aqui no mouse e voltou. Em 8 semanas. E o mais importante, então, ele foi feito um estudo, se vocês verem aqui, com 67 pacientes que receberam 500 miligramas do NEM. Para quais foram, o tratamento, ele via o quê? Dor e rigidez, tá? Em comparação com o grupo placebo. Então, o grupo placebo é aquele grupo que recebe o quê? Farinha. Tá recebendo nada. Só que os dois grupos não sabem. Um vai receber o NEM e o outro vai receber o placebo. Foram constatadas melhoras nas 8 semanas, tá? Mas nos 10 primeiros dias, eles já observaram o quê? Benefícios. Isso é muito importante. Então, você vê a rapidez que o suplemento ele fornece para nós, para melhorar a dor e principalmente melhorar as articulações. Então, eu estou diminuindo aí o processo inflamatório, eu estou melhorando aí a hidratação entre as articulações, e isso é muito importante. Artigo de 2009, numa clínica, numa revista renomeada de reumatologia. E tá aqui para vocês irem lá e conferir. Esse outro estudo foi do Jornal de Medicina, tá? De nutrição de alimentos. Ele já foi mais recente, março de 2021, e ele mostra o quê? Os benefícios também em 12 semanas, já com 150 participantes, já tomaram uma dose menor, já de 300, então você vê que aqui eles já estavam tomando de 500. Aqui eles estão tomando doses menores, tá? E já relataram redução significativa da dor e melhora das atividades cotidianas, como caminhar e levantar, tá? Então, olha o que eles falaram. É uma opção natural e eficaz para aliviar a dor da osteoartrite, de todas as doenças relacionadas às articulações. Agora vamos falar do Biocook, né? O Biocook é essa forma patenteada da curcumina, do açafrão da terra, que é um tempero que vem sendo usado há milhares de anos. É um tempero que eu amo, principalmente para colocar no frango, mas eu utilizo ela em tudo. Na culinária, quando você for usar a cúrcuma, tá? Você, por favor, coloque ela no final das preparações, porque a temperatura, ela quebra todos os princípios ativos, mas nenhuma curcumina, essa principalmente essa para culinária, nenhuma chega no poder de absorção desse suplemento, que é o Biocurc, tá? Ele ajuda muito a diminuir a inflamação e, consequentemente, as dores. Além de seus benefícios, né, para a articulação, ela também é um poderoso antioxidante, protege as nossas células, né, contra os radicais livres e, consequentemente, aí, contra o envelhecimento e doenças não transmissíveis. Gente, e é muito importante para quem aí quer envelhecer aí bonitom, igual minha avó falava, bonitom, que ela era italiana, bonitona, né? Para aí evitar aí a degradação do colágeno, né? Ela tem propriedades antioxidantes importantes também para reduzir doenças degenerativas, como o Alzheimer, né? As doenças crônicas e também
Se eu inibo o processo inflamatório, eu protejo a membrana das minhas células, eu inibo aí a formação de células tumorais, tá? 200 vezes mais disponível. Então, vamos dizer aí, até quem tem aí uma desbiose intestinal, tá? Que tem aí uma dificuldade, aí um fator intrínseco, que são os fatores dentro do nosso próprio organismo que a gente tem de absorção, você vê que a cúrcuma, o biocurc, ele vai ser absorvido, porque ele tem um poder de absorção muito maior. Esse aí é um outro estudo falando da cúrcuma, tá? Ele foi na revista do Jornal Americano de Nutrição. É uma revista também bem nomeada, tá? Falando da biodisponibilidade e dos efeitos benéficos que tem para a saúde, o potencial terapêutico, né? Elevado do biocúrcuma, né? Em toda a nossa saúde como um todo. Não, é fora de série. Aí, na parte de longevidade, anti-age, vamos envelhecer, ficar todos uns velhinhos saradinhos, né? Umas velhinhas saradinhas, né? Com a parte cognitiva boa. A minha sogra tem 89 anos, chega essa semana aqui em casa. Vocês não têm noção, ela é o Cross. Ela, a parte cognitiva dela, a mobilidade dela, o desenvolvimento, e anda para tudo quanto é lado, faz tudo. Acabou de fazer ela o enxoval do bisneto que está chegando. Então, assim, super dinâmica. Quem com 89 anos hoje tem essa disposição, essa mobilidade, parte cognitiva super ativa hoje, né? A gente está vendo aí pessoas com muito menos, 60 anos, 57 anos, aí sem essa juventude, né? E é o mais importante, a parte cognitiva boa. Então, esse estudo dessa revista, ele trouxe aí, mostrando aí todo esse processo de envelhecimento sendo aí retardado, né? É, e melhorando aí essa parte por dois fatores, que o AMPK, né? Que ele é muito importante dentro da nossa cadeia ali de formação celular, inibindo ele ali, ele que inibe os fatores de inflamação, né, do NF-κB e do mTOR, que são responsáveis aí pelo todo o processo de inflamação e produção de radicais livres dentro da cadeia celular. Então, esses dois carinhas aqui, eles são os bad boys dentro do nosso corpo. E o AMPK, ele que ajuda aí melhorar tudo isso. Então, quem pode se beneficiar? Os idosos, os atletas, os sedentários, todas essas pessoas podem estar se beneficiando. Pessoas como nós. Contraindicado? Quem? Qual é a população? Gestantes, lactantes, pessoas que têm alguma alergia, e a gente não recomenda esses tipos de suplemento também para crianças, tá? E adolescentes também, nessa fase, também gostaria que tivesse aí um profissional da área da saúde, tanto ligado. Agora, não tem como falar de suplementação, estilo de vida, sem falar da alimentação. Eu sempre falo, é um combo. Não ache que um suplemento, um medicamento, um alimento por si só vai te salvar. É um conjunto, né? Então, a alimentação, ela reduz aí a inflamação, ela tem o fortalecimento dos tecidos, ela melhora a mobilidade. Então, você consumindo produtos menos industrializados, menos refinados, você vai diminuir essa inflamação. Encher aí seu prato de vitaminas, minerais, de fontes vegetais, de frutas, né? De carotenoides, de vitamina A, de vitamina D, de ferro, silício, isso tudo faz parte aí da nossa simbiose. Se a gente não precisasse disso, não estaria aí na alimentação para a gente estar usufruindo, né?
Então, opa, deixa eu passar eu para cá. Nutrientes essenciais para a saúde articular, a gente tem o ômega 3, que a gente falou bastante dele na aula passada, mas de fontes alimentares a gente tem os peixes gordurosos, principalmente os de águas frias e profundas, como o salmão, a sardinha, o atum, tem o arenque também. Nós temos a linhaça, ressaltando que eu não gosto de linhaça para homens, tá? Porque ela é um fitoestrógeno, então, ela aumenta o estrógeno no corpo masculino, e isso não é bom, porque ela vai aumentar o tecido adiposo e também mamas. Então, mulherada, usa e abusa da linhaça. Homens, passem longe. E a linhaça também, ela vai ajudar nos processos para mulheres de TPM, nos climatério e principalmente nos sintomas de menopausa, como fogachos, tá? Então, tá sempre aí usando essa linhaça, de preferência triturada, porque senão ela vai passar pelo seu trato gastrointestinal aí e vai sair inteira nas fezes. Então, sempre triturar, tá? Conserva ela num pote fechado, livre da luz e dentro da geladeira, porque como ela contém muita gordura, ela vai ficar rancificada. Bom, consumir alimentos ricos em colágenos e que promovam sua produção. Então, caldo de osso, eu amo, principalmente pé de galinha. Tem muita gente aí que vai torcer o, o, o nariz, mas não existe nada melhor do que um caldo de osso, principalmente quando você faz um caldo de osso aí à base de tutano de boi, tá? Quando eu trabalhava em um hospital, para vocês terem ideia, quando eu trabalhei na Cirúrgica 2, que chegava muito neguinho que caiu de moto todo esfolado. Primeira coisa que eu mandava a cozinha especial do hospital fazer era um caldo de osso para dar para ele. Por quê? Porque como ele é muito rico em aminoácidos, em colágeno, aquela ferida que muitas vezes fica ali, né, minando água e ali aquelas feridas abertas, contaminação de vírus, bactérias que estão num ambiente contaminado, era dar o caldo de osso num dia, no outro dia aquela ferida, aquela cicatriz, né, aquele ralado, estava já de casquinha fechada. Então, gelatinas, muito cuidado com as gelatinas, que tem muito corante, tá? Então a gente tem que estar de olho nisso. Laranjas, fontes de vitamina C, morangos, pimentões, couves e brócolis, porque são fontes de vitamina C e ajudam na produção do colágeno. Então, sempre que eu vou consumir um colágeno, eu tenho que consumir uma vitamina C, tá? Vitamina C, meu corpo não produz, então eu preciso de fontes externas. E incluir fontes de antioxidantes e fitoquímicos, então frutas vermelhas, mirtilo, morango, vegetais verdes escuros, espinafre, couve, chá, adoro chá verde. Então, todos esses princípios ativos vão te ajudar também na produção de colágeno. Então, é o que eu falo. Não adianta você tomar um suplemento se você não tiver uma alimentação saudável, tá? Isso é muito importante a gente estar falando. Olha, vamos mudar o estilo de vida. Olha o que está acontecendo, você está muito inflamado. A cúrcuma, você pode estar adicionando na refeição, você pode estar usando nos shotzinhos, tá? De manhã também, em jejum, é, como temperos. O gengibre, tá? Mas essa cúrcuma, pois, né? Ele nunca vai ter o efeito terapêutico de tratamento que tem o Biocook. A gente precisa entender que o Biocook é um tratamento, tá? Incluir alimentos ricos em enxofre também é muito importante para os ossos e para a saúde articulares, e aí entra o alho, a cebola, a couve-flor, o repolho, o brócolis, e consumir alimentos ricos em vitamina D e cálcio, peixes gordurosos, cogumelos, ovos, exposição ao sol, tá? As fontes de cálcio, que são muito importantes, né? E amêndoas, tofu, gergelim, são fontes riquíssimas de cálcio. Bom, e como é que eu posso, né? Como é que a alimentação ela ainda pode continuar me ajudando?
Que eu falei que é um estilo de vida. A cúrcuma ela vai ajudar a diminuir o processo inflamatório, mas através da alimentação também precisa diminuir esse processo inflamatório. Não é igual o diabetes. Eu tô diabetes, eu vou lá no médico, ele me passa 500 miligramas de glifage. Mês que vem eu volto, minha glicemia continua alta, porque eu não mudei meu estilo de vida, aí ele passa 1.000 miligramas de glifage. Aí no próximo mês eu não mandei, ele passa 1.000 miligramas de manhã, 1.000 miligramas à tarde. E aí vai até ele ser usuário da insulina, como aconteceu ontem com o meu paciente, né? Mas aí é livre-arbítrio, a gente está lá para ajudar. Então, o açúcar refinado, farinha branca, olha os óleos refinados aqui, gente. O óleo de soja, o óleo de milho, o óleo de canola, os alimentos ultraprocessados, né? As bebidas açucaradas, os alimentos ricos em gorduras trans. Mas hoje a gente vê que a gente pega lá uma embalagem, não tem mais gordura trans. Tem. A gordura trans, ela hoje, para você ter um tempo de prateleira alta num supermercado de um produto alimentício, vamos dizer, uma bolacha recheada, ou uma bolacha de maisena, uma bolacha de água e sal. Se você chegar lá, até o pãozinho de forma que você come. Ele tem um tempo de prateleira alto. Por quê? Porque se eu fizer aquele produto alimentício e ele não tiver um conservante e eu perder ele muito rápido, eu vou ter um prejuízo, porque eu não estou dando um tempo entre o produto chegar na prateleira e ser vendido e ser consumido, vendido pelo consumidor e consumido. E aí, o que que acontece? Eu preciso da gordura trans. Ela é uma fonte conservante dos alimentos, dos produtos industrializados. Então, todo produto industrializado tem gordura trans, tem conservante e tem aditivos químicos, tá? A hidratação, que eu te falei que é muito importante, beber água ao longo do dia. E muitas vezes as pessoas se confundem. Ah, eu bebo água ao longo do dia. Tá, então dose essa água ao longo do dia. Você está bebendo em torno de 35 a 40 ml por quilo? Se não, fiota, você está desidratada. Seu xixi está saindo clarinho? Não, está saindo amarelo. Você está desidratada. Então, tá bebendo água é muito importante. E incluir alimentos ricos também. Água, o pepino. A salsinha é muito rica em água também, para quem não sabe, tá? Idoso não tem vontade de beber água. Isso faz parte do processo, de envelhecimento. Tá hidratando, tá aromatizando essa água com as próprias frutas. Então, espremer uma laranja, espremer um limão, ferver aí uma água com uma casca, do abacaxi, né? É muito importante, ou com a casca da laranja, né? Que tem aí os princípios ativos que vão melhorar até a respiração, né? A bromelina da casca da laranja é uma maneira de deixar essa água mais saborosa, às vezes com ervas também, né? Tá temperando, aromatizando essa água, ou até mesmo às vezes com óleos essenciais, mas não são todos os óleos que podem ingerir, então aí já tem uma certa restrição. E os suplementos, sempre que necessários. Gente, eu formei há 20 anos atrás. Eu sempre fui fã dos suplementos. Não tem como, né, a gente ter aí uma nutrição, por mais que a gente coma direitinho, não tem como a gente ter aí um aporte nutricional de todas as vitaminas e de todos os minerais. Muitas vezes a nossa alimentação de muitos pacientes, de muitas pessoas, são enrijecidas, não são variadas, e aí restringe ainda muito mais a absorção desses nutrientes. Vou dar um exemplo do cálcio. A gente precisa em torno, uma mulher na fase adulta, precisa em torno de 1.200 miligramas de cálcio dia. Um homem em torno de 1.500, 1.700. Isso uma mulher normal, uma mulher que não faça atividade física, né? Um homem normal. Isso para manter a saúde articular. Onde a gente consegue isso?
eu teria que beber 3 copos de leite, teria que comer não sei quantos pedaços de queijo. Então, é muito difícil a gente conseguir as recomendações, né, diárias de ingestão de nutrientes para ter as quantidades ideais. E nessa correria, nesse estresse, a gente inflamando o tempo inteiro, produzindo radicais livres, tendo aí contaminação o tempo inteiro de poluentes, de energia, né? Essas energias que vêm de antenas de Wi-Fi, do próprio celular, tudo isso vai criando um processo inflamatório e que vai exigindo o nosso corpo a consumir cada vez mais o quê? Vitaminas e minerais para proteger as nossas células contra a produção de radicais livres. Então, eu sempre falo, inclua suplementos necessários? Não, inclua suplementos sempre na sua vida. O meu filho sempre ingeriu suplementos desde criança. Desde criança, bebezinho, eu já dava para eles os suplementos. Para quê? Para conseguir o aporte nutricional para o crescimento, para o desenvolvimento, né? Por exemplo, o Lucas, ele tomava ômega 3 amamentando, eu tomava ômega 3, toda a suplementação antes da gestação também é muito importante, que você vai garantir até para quem está tentando aí engravidar, né? Você precisa ter um aporte nutricional não só para a mulher, mas para o homem também, para melhorar aí a qualidade desse espermatozoide, para melhorar aí a qualidade dessa fecundação, né? Desse ovócito, dessa multiplicação celular. A gente vê que os nutrientes, eles estão todos envolvidos nesse processo. Bom, e a atividade física regular, isso não precisa a gente nem falar, né? Como eles vão melhorar a nossa saúde óssea, né? Então, não precisa ser a rata de academia, né? O bodybuilding, nada, mas atividades físicas leves, moderadas, tá? Sempre. O corpo humano, eu sempre falo, ele foi feito para estar em constante movimento. Se você não se movimenta, você vai adoecer com certeza, e o seu tempo de vida aqui na Terra vai ser menor. Para vocês terem ideia, a saúde dos membros inferiores, a sua quantidade de massa muscular dos membros inferiores está muito relacionada com a sua saúde cognitiva. E isso já tem vários estudos falando. Então, o que a gente vê hoje, principalmente no processo de envelhecimento, a dificuldade das pessoas que têm o quê? De começar a se levantar, né? Porque isso exige uma força muito grande dos membros inferiores e está relacionada muito com a parte cognitiva. Então, vamos cuidar disso. E para a gente finalizar, vou deixar aí para vocês, né? Onde adquirir o produto, todo mundo já sabe. E Hipócrates já falava aí em 460 a.C., gente. Olha, esse povo era fera, né? Que o teu alimento seja o teu remédio e que o teu remédio seja o alimento. Então, essa política que a Forever tem de estar fazendo suplementos, né, todos naturais, a partir da alimentação, dos princípios ativos dos alimentos, é fundamental para a nossa saúde.